O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos iniciando mais um dia e que bom que estamos juntos aqui, na presença de Deus. Vamos falar de coisas boas, vamos glorificar ao Senhor, vamos dar graças ao Senhor. Afinal de contas, surgiu para nós a luz de mais um dia. Nós estamos vivos, nós estamos aqui, pelo amor e pela misericórdia do Senhor, o nosso Deus Criador e Libertador. Muitos se perguntam: quem nos dá a felicidade, como cantava o salmista? A nossa felicidade, ela vem de Deus. E a nossa vida será totalmente transformada. A sua vida será totalmente transformada a partir do momento que você compreender isso não com a sua mente, mas sim com o seu coração, que Deus é a fonte da verdadeira felicidade. Quanto mais orientamos o nosso caminho para Deus, mais seremos sal da terra e luz do mundo. Mais felizes nós seremos. Por isso, neste dia, nesta terça-feira, dia do bem-aventurado São José de Anchieta, que nós possamos traçar com Deus este caminho, este compromisso de felicidade, de fidelidade eterna. Como cantava o salmista: sobre nós, Senhor, fazei brilhar o esplendor da vossa face, para que nós sejamos desta mesma forma sal da terra e luz do mundo na vida de tantas e tantas pessoas. Essa é a nossa missão, este é o nosso compromisso com você, que diariamente reza conosco aí da sua casa, nós que ainda estamos, de certa forma, vivendo um período de recessão. Amados, quando nós olhamos para o nosso passado, para a nossa história, nós percebemos como Deus é bom. Quantas pessoas boas Deus já colocou em nosso caminho. Olhe um pouquinho agora para a história da sua vida. Faça esta recordação da vida, olhando um pouquinho para o seu passado. Não pare nas coisas ruins. Alguém pode dizer: padre, mas eu me lembro muito mais das pessoas ruins que eu encontrei neste meu caminho, das feridas que causaram em mim. Mas não, coloque tudo nas mãos de Deus, Ele que é a fonte da verdadeira felicidade. E fazendo uma recordação da vida, olhe agora para o teu passado e perceba como Deus te ama. Quantas pessoas boas Deus colocou no seu caminho, na sua existência, na sua estrada. E quando eu preparava esta reflexão, eu refletia justamente sobre isso. Como Deus tem sido bom para comigo. Quantas pessoas boas Deus colocou em minha estrada, que fizeram com que eu estivesse aqui agora,
pregando a palavra dele a todos vocês. Quantas pessoas boas, quantos anjos o Senhor enviou e colocou todos eles em meu caminho. Não apenas na minha estrada, na minha vida, mas com certeza também na sua estrada, na sua vida. Quantas pessoas boas te ajudaram a você ser o que você é hoje? Quantas pessoas colaboraram com o seu sucesso, confiaram na sua capacidade, confiaram na sua vida e na sua própria vocação? Nós louvamos a Deus por isso, porque o mundo sim tem jeito, porque amanhã pode ser melhor. E quando nós olhamos, queridos irmãos, para a primeira leitura, nós nos deparamos justamente com esta mensagem de que Deus age em nossa vida através das pessoas. Na leitura de ontem nós vimos que Elias profetizou que não haveria mais chuva em Israel por causa justamente do afastamento do povo para com o Senhor Deus. E ali então ele foi para longe, saiu e passou a ser cuidado pela providência e pela misericórdia de Deus. Foi para uma torrente, a torrente de Carite. E quando a torrente secou por falta de chuva, o Senhor Deus disse: vá para Sarepta, e lá você encontrará uma viúva. É esse o contexto da primeira leitura de hoje, do primeiro livro dos Reis. Sequência de ontem, capítulo 17, versículos de 7 a 16. E Elias chegou a Sarepta com fome. Ao chegar à porta da cidade, viu então esta viúva apanhando lenha. Chamou e disse: traze-me um pouco de água numa vasilha, porque estou com sede. Quando ela ia buscar água, Elias então gritou: pode trazer também um pedaço de pão em tuas mãos? E a mulher disse: Senhor, o que eu tenho de trigo é apenas uma única conta. Estou preparando uma última refeição antes da minha morte e da morte do meu filho. E o profeta ali naquela casa, ele profetizou, ele replicou e disse: não te preocupes, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me um pãozinho, depois farás o mesmo para o teu filho. Porque diz a palavra de Deus, porque profetizou Elias, a vasilha de farinha não acabará, a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. E o Senhor hoje fala a você, que está passando por necessidade dentro de casa, que muitas vezes está dependente de uma cesta básica de alguém que te doe, de alguém que te ajude. Hoje o Senhor te lança esta palavra: abrace ela, a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia em que o Senhor enviar uma chuva de bênçãos sobre a tua vida, a face da terra. E a mulher foi e fez o que o profeta havia lhe pedido. Comeram e nada faltou por muito tempo. A farinha não acabou, nem diminuiu o óleo da sua jarra, conforme o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Esta viúva foi uma grande bênção na vida do profeta, e o profeta retribuiu isso com uma palavra de misericórdia, com uma palavra de amor, com uma palavra de salvação. O evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, está em Mateus, mais uma vez, capítulo 5, o coração do evangelho de Mateus está aqui, versículos de 13 a 16. Ontem fomos colocados diante das bem-aventuranças. Hoje o Senhor continua dizendo aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que nós sejamos assim na vida de tantas e tantas pessoas, que nós sejamos como esta viúva foi na vida de Elias,
o ajudando, o acolhendo, que nós sejamos pessoas do bem, pessoas cheias de bondade, cheias do amor de Deus, pessoas capazes de estender a mão àquele que necessita e não viver simplesmente da palavra. Porque o pobre, e o pobre, tão bonitinho o pobre, e o que nós fazemos por ele? É preciso estender a sua mão. É preciso ser luz, é preciso ser sal da terra, sair do mundo das ideias e colocar a mão no arado, fazer deste mundo um lugar melhor, mais justo, mais santo, para todos que convivem conosco. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? E tem gente que vive a vida toda assim. Já comeu uma comida sem sal? Um arroz sem sal? Um feijão sem sal? Muita gente fala, nossa, parece até uma comida de doente, como é ruim, não? E tem gente que é assim, durante toda a sua vida, sem sal. E às vezes a gente até usa essa expressão. A pessoa, ela é meio sem sal. A pessoa sem tempero. Uma pessoa que é infeliz, que não ajuda ninguém. A palavra de Deus nos fala claramente. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Senão, não servirá para mais nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E a palavra de Deus nos fala, não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Não se pode, amados, colocar uma lâmpada debaixo da cama ou da vasilha. Pois o lugar da lâmpada é num lugar bem alto, no alto do candeeiro, para que ela cumpra o seu papel, para que ela cumpra a sua missão. Hoje, dia 9 de junho, nós celebramos a memória da morte de São José de Anchieta. Este homem que veio da Espanha, nascido nas Ilhas Canárias, mas que veio viver a sua vida, a sua vocação, aqui no meio de nós do Brasil. Jesuíta. Um homem que gostava de viver sozinho muitas vezes. Um homem que tinha uma certa aptidão à vida ascética, à vida de oração, mas que gastou toda a sua vocação evangelizando, sendo na vida das pessoas sal da terra e luz do mundo. São José de Anchieta explica a liturgia de hoje, sintetiza, queridos irmãos e irmãs, tudo isso que eu estou falando para vocês. Um homem que soube fazer a diferença na vida de outras pessoas. Soube ser sal, soube ser luz. Que nós saibamos também, por intercessão de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, que possamos ser sal da terra na vida das pessoas, fiéis à palavra de Jesus, que possamos levar sentido àqueles que estão agora chorando, que possamos levar esperança àqueles que estão desanimados, desempregados, com medo da fome, que possamos ser como o profeta Elias, que lançou uma palavra de esperança e que disse, enquanto eu estiver convosco, não faltará farinha na vasilha. Que sejamos homens e mulheres de Deus, sal da terra e luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.